Salve, salve! Meu nome é Guilherme Serrano, eu tenho 22 anos de idade, sou formado em jornalismo na Faculdade Casper Líbero, aqui de São Paulo. Bom, eu comecei a minha carreira lá na Rádio Gazeta AM, né? Os estudantes da Casper Líbero têm a oportunidade de contribuir ali, de colaborar para a Rádio Gazeta AM, uma rádio universitária. Então eu comecei fazendo rádio, fazendo jornalismo esportivo, né? Entrei na faculdade, como muitos dos garotos aí de 17, 18 anos que entram na faculdade, pensando em me tornar um jornalista esportivo. E eu comecei nessa linha, fazendo o programa No Vestiário, lá na Rádio Gazeta. Fiquei por cerca de 6 meses por lá, até entrar na gazetaesportiva.com, lá no site da Gazeta Esportiva. Então eu era redator, saí do rádio para fazer redação num site, né? Lá a gente tinha oportunidade também de fazer umas lives, né? Umas coisas mais multimídia também, não era só redação, mas o trampo majoritariamente era de redação. A gente não tinha tanta oportunidade também de sair da redação, né? De vez em quando ia ali num treino, numa apresentação de algum jogador em algum clube, mas não era muito comum, fiquei acostumado a ficar dentro da redação, o que não é lá tão legal, né? Jornalista gosta de estar na rua, de estar apurando, de estar indo atrás de alguma coisa, de alguma matéria, né? Indo atrás de alguma matéria. Bom, eu fiquei 2 anos lá na gazetaesportiva.com e hoje em dia eu trabalho na TC Rádio, que é uma rádio focada na cobertura do mercado financeiro. Talvez a primeira rádio do Brasil aí desse segmento, é uma web rádio, né? Na verdade, a gente está falando do TC, o Traders Club, é uma empresa aí que tem um aplicativo, então você assina ali os serviços, tem vários planos, e dentro do aplicativo dos caras você tem ali a TC Rádio, né? Tanto no aplicativo quanto no site, enfim. Então a gente está falando aí de uma plataforma web, não é rádio tradicional, mas sim, é uma rádio. E eu trabalho lá há 1 ano, completei 1 ano lá, agora no mês de agosto. Bom, lá eu faço basicamente produção e apresentação. Eu co-apresento um programa no horário do almoço. Eu apresento e comando ali a mesa de som também. O almoço de negócios, a gente recebe ali pessoas de mercado, né? Então, dirigentes de empresas, CEOs de empresa, enfim, tudo que pode impactar aí as companhias da Bolsa Brasileira, a gente cobre. E só que, para além disso, né, na verdade eu acabei caindo nesse jornalismo mais econômico, meio por acaso, por meio de um ex-chefe que eu tive lá na Rádio Gazeta AM, ele me convidou para esse projeto e eu meio que caí de paraquedas lá. Digo de paraquedas porque eu nunca tive a pretensão de trabalhar com jornalismo econômico, trabalhar com bolsa, e nem tinha nenhuma afinidade com esse assunto, né? Mas tô achando, né, na verdade, muito interessante, até pensando pelo aspecto de que nós não temos muitos jornalistas econômicos, né? Pelo menos pensando assim nos meus colegas de faculdade, difícil você ver alguém entrando na faculdade falando, não, pô, eu quero trabalhar com economia, quero trabalhar com, sei lá, com investimento, com bolsa, economia de uma forma geral, né? Então acho que é um mercado que pode ser muito promissor aí, enquanto a gente tem muitos jovens aí querendo fazer, por exemplo, o jornalismo esportivo, como é o meu caso, e a gente tem um mercado cada vez mais saturado. A gente tem aí o exemplo do jornalismo econômico, que talvez não é tão explorado pela molecada aí. Então é uma área bem bacana, que vale o pessoal abrir um pouco o olho, e querendo ou não, se tem falta de gente no mercado, quer dizer que tem bastante vaga, e por que não gente pagando bem para você trabalhar nessa área, né? Então é algo que eu estou aprendendo ainda, mas que eu estou me interessando e aprendendo aí sobre essas nuances também, né? Às vezes você entra com uma cabeça ali na faculdade e depois, muito depois, você muda essa cabeça, consegue abrir os seus olhos para outras possibilidades. Bom, dito isso, vou falar um pouco também de inspirações, né? Aproveitando que eu tô falando da TC Rádio, por quê? Porque uma das minhas inspirações está lá dentro do TC, não trabalha diretamente na TC Rádio, mas é coordenador ali da equipe, é meu chefe, na verdade, né? O Guillermo Parra Bernal.
É um jornalista, economista cara que é muito cético na visão dele quanto ao jornalismo, né? E é um cara que eu tô aprendendo muito com ele. Eu acho que é uma baita de uma inspiração, uma baita de uma referência para mim, porque já rodou o mundo inteiro trabalhando com jornalismo, sempre no jornalismo econômico. Já morou, por exemplo, em Nova York, na Venezuela, já morou aqui no Brasil, ele é colombiano, né? Mas já morou em Brasília, já morou em diversos lugares na Argentina, tudo pelo jornalismo. Então, é uma visão de mundo bem bacana que eu tô tendo com ele, aprendendo bastante. Mas talvez a minha grande referência aí remonte lá ao tempo da faculdade. O professor que eu tive no terceiro ano da faculdade, que me deu aula de teoria e prática da reportagem, Rodrigo Ratier. Ele foi, inclusive, o meu orientador do meu TCC, e talvez o cara mais sensacional que eu tenha conhecido nessa caminhada do jornalismo, porque, pô, ele é um cara que consegue ter essa visão social, né, muito, e é um baita de um repórter, assim, espetacular. Rolou uma identificação muito forte quando eu tive aula com ele e posteriormente convidei ele para ser o meu orientador. Rolou super bem. O nosso trabalho ficou em segundo lugar como o melhor trabalho do ano na faculdade. Foi um livro-reportagem contando sobre a história do José Trajano, né, o que é o fundador da ESPN no Brasil. Então a gente tentou trazer, a gente queria contar a história de alguém, na verdade trazer o aspecto político para dentro do futebol, né? A gente queria falar de futebol e política ao mesmo tempo, e ninguém melhor que o José Trajano para traduzir isso, né? Um grande jornalista aí da nossa história, com uma ligação fortíssima com o futebol, uma ligação fortíssima com a política, nunca deixou de emitir a sua opinião, nunca deixou de se posicionar, sempre trouxe um tom social, uma pegada social para os programas, para as matérias, para as reportagens que ele fazia. Enfim, dito isso, né, vou entrar também aí na questão das dificuldades, né, que eu vejo aí na minha profissão. Enfim, eu acho que talvez o maior problema do jornalismo, talvez hoje que eu enxergo, é a falta de credibilidade, né? A gente vê isso diariamente aí, quem acompanha redes sociais, Twitter principalmente, né? Ou mesmo nas ruas. Hoje em dia o jornalista é visto com uma certa aversão, né? Por boa parte do público. Então, se você é jornalista, sai fora. Eu não quero você perto de mim, porque jornalista é mentiroso, jornalista inventa coisa. E isso, claro, que tem muito a ver com a conjuntura política atual do país, né? Com esse processo de criação de fake news, tendo em vista a tomada do poder. Enfim, é todo um contexto muito turbulento aí socialmente, e o jornalista acaba pagando o pato como se fosse ele o responsável pelas coisas, né? Sendo que o jornalista está ali simplesmente para reportar, né, o que acontece. Então, acho que essa falta de credibilidade, né, essa desconfiança por parte do grande público pensando no jornalista. E aí, isso é uma coisa que faz muita diferença você pensar na faculdade, né? Porque para você ser jornalista, né, você não precisa, teoricamente, ter o seu diploma. Mas na faculdade, ali, você aprende o que é ser jornalista, né? Para além de estar ali reportando fato, fazendo uma reportagem, contando uma história. Hoje em dia, qualquer um pode ser jornalista, né? Basta pegar o seu celular aí, sair para a rua, contar alguma história, postar na sua rede social, você vai ter visualização, você vai ter gente replicando, enfim. Mas ser jornalista é algo que você aprende ali na faculdade, tem muitas nuances dentro do jornalismo, e eu me sinto muito orgulhoso de dizer que eu sou jornalista, né? Eu acho que isso é um dos principais pontos, é algo que você ganha com a experiência trabalhando na área, é algo que você ganha tendo as aulas ali com os seus professores dentro da sala. Então, muito além da questão do diploma. Então, enfim, tudo isso para dizer que eu acho que a maior dificuldade do jornalismo hoje talvez seja ser jornalista, né? Mas se enxergar como jornalista e se posicionar como jornalista, eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse processo. E claro, combater toda essa lógica que corrobora para a destruição, para a desconfiança no jornalismo, né?
Enfim, acho que eu enrolei um pouco, mas para finalizar, a pergunta é se o rádio, se eu vejo o rádio como um meio democrático, enfim. Eu acho que o rádio talvez seja um dos meios aí mais democráticos que existem, né? Porque há quem diga que o rádio está morto, sempre tem essa história, né? Quando surgiu a televisão, todo mundo achou que o rádio ia morrer. Quando surgiu a internet, todo mundo achou que a televisão e o rádio iam morrer. Mas nunca morre, né? O que ocorre é uma reinvenção, uma reciclagem, enfim. E o rádio está aí há muitos e muitos anos. Tenho muito orgulho de fazer rádio. Acho que é muito, muito, muito legal. Só quem faz rádio sabe é a sensação que você tem ali falando no microfone, enfim. Eu acho que o rádio é democrático porque, teoricamente, você não precisa ter um poder aquisitivo alto para ter acesso às informações que são veiculadas ali no rádio, né? Basta você ter um radinho de pilha ali. Claro que hoje em dia, quando a gente fala de rádio, é muito o rádio ali do carro, né? Por mais que a pessoa não ouça mesmo o rádio, vai ali no Bluetooth, no celular, enfim. Mas o rádio do carro, enfim. Mas a gente tem que pensar em outras bolhas, né? Pensar para além da bolha. Tem muita gente que ainda hoje o principal meio de acesso à informação é ali o rádio. Liga o rádio de pilha e escuta o jornal ali no rádio, jornal clássico. Então, por isso que eu acho que o rádio é sim um veículo democrático, pensando por esse lado, né? Agora, pensando do lado profissional, né? No sentido de, você acha que o rádio é democrático, dá oportunidade para todos trabalharem? Eu acho que não. Difícil a gente pensar em um meio que seja democrático, né? Porque, claro que a gente sabe que existe questão de classe, questão de raça, questão de orientação sexual, todas essas questões que influenciam na tomada de decisão do patrão ali de se vai selecionar ou não essa pessoa num processo seletivo, por exemplo, e mesmo essas pessoas que entram no processo seletivo são majoritariamente aquelas pessoas que estudaram nas universidades mais renomadas, e as universidades mais renomadas, teoricamente, estão ocupadas por aquelas pessoas que têm mais poder aquisitivo, que tiveram mais acesso à educação desde antes, né? Então a gente está falando de um processo aí enraizado que fica difícil da gente falar em democracia de mercado de trabalho, né? E a gente entra na questão da meritocracia, né? Que é um conceito também aí bem questionável, enfim. Eu acho que pensando por esse ponto de vista, não, o rádio não é democrático, assim como talvez qualquer outra vaga, qualquer outro mercado de trabalho não seja democrático, mas em relação à democratização ao acesso à informação, acredito sim que o rádio é um meio democrático e eu acredito inclusive muito no rádio. Então acho que é isso, já falei bastante. Muito obrigado a todos e até mais.